Bom, nosso grupo ficou responsável por falar sobre o direito do consumidor na União Europeia. Nosso grupo é composto por mim, Caio, Isaac, Lilian, Beatriz e Maria Júlia. Bom, vou falar um pouco como o direito do consumidor começou a ser regulado na União Europeia. Para isso, é importante destacar o Tratado de Roma e a Cimeira de Paris. Bom, inicialmente sobre o Tratado de Roma, a proteção do consumidor não foi objeto de preocupação nem de regulamentação inicialmente pelo tratado, que visava a priori a implementação de um mercado comum. A tutela do consumidor limitava-se a algumas referências indiretas, que eram simples consequências do respeito à prática da livre concorrência. Já sobre a Cimeira de Paris, que ocorreu mais precisamente em 1972, foi o primeiro programa de ação relativa à proteção dos consumidores, trazendo algumas categorias de direitos fundamentais que deveriam constituir a base da legislação comunitária, no que se referia à tutela do consumidor. Podemos citar como alguns direitos apresentados o direito à proteção da saúde e da segurança, o direito à proteção dos direitos econômicos, o direito à reparação de danos, o direito à informação e, por fim, o direito à educação e o direito à representação. No entanto, esses direitos não constituíram, no entanto, esses direitos não constituíram, esses programas não constituíram normas jurídicas obrigatórias, mas apenas simples diretrizes onde predominava o valor político sobre o jurídico. E em seguida foram elaborados outros programas de ações que anunciaram e trouxeram a outros direitos fundamentais e outros princípios. Me chamo Roberta Beatriz Alves de Oliveira. Sou discente do 10º período de urna e vou falar um pouco sobre a proteção dos consumidores nos países do NAFTA. O NAFTA é um acordo entre o Canadá, Estados Unidos e México, assinado em novembro de 1993 e que entrou em vigor a partir de janeiro de 1994, criando uma zona livre de comércio. Consiste em um conjunto de regras comerciais entre os 3 países membros, com a finalidade de aumentar o comércio e o fluxo de investimento. As regras versam em matéria de investimento, serviços, propriedade intelectual, concorrência e trânsito temporário de executivos. Desta forma, o NAFTA, apesar de prever a proteção dos consumidores nestas relações de consumo internacionais, o faz com a finalidade de fomentar o comércio de bens e serviços. Nesse sentido, através do capítulo 9 do acordo, o NAFTA reconhece o papel crucial de padronizar normas técnicas com o intuito de proteger a saúde e a vida humana, além da fauna e flora, e promover segurança do meio ambiente e dos consumidores, fornecendo um modelo de regras e mecanismos de cooperação para evitar que sistemas de proteção virem barreiras desnecessárias dentro da zona livre de comércio. Sendo assim, as medidas europeias para a proteção do consumidor têm como principal objetivo proteger a saúde e a segurança, bem como os interesses econômicos e jurídicos dos consumidores europeus, independentemente do local onde residam, para onde se desloquem ou onde façam suas compras na União Europeia. As disposições da União Europeia regulamentam tanto as transações físicas como as do comércio eletrônico e prevêem igualmente regras de aplicação geral e disposições relativas a produtos específicos, tais como medicamentos, organismos geneticamente modificados, produtos de tabaco, cosméticos, brinquedos e explosivos. Por fim, é de suma importância ressaltar que, através do artigo 904 do NAFTA, cada país tem o direito de estabelecer níveis de proteção que considerem adequados. Isso dá margens a cada país para estabelecer regulamentos próprios, se considerarem os objetivos legítimos em relação à saúde, segurança e proteção do meio ambiente. Fala pessoal, aqui quem fala é Isaac, estudante de Direito da SES, NITA, do 10º período de UNE, e eu vou falar um pouco sobre o direito do consumidor na União Europeia. Eu acho que a primeira questão que a gente precisa analisar é especificamente a demanda do direito do consumidor no século XXI. A gente tem hoje um grande avanço tecnológico e globalização em que as inúmeras trocas comerciais são feitas diariamente entre os demais dos diversos países. A gente tem como exemplo o Brasil, que antes do governo Collor a gente tinha uma troca comercial que era mais detida internamente, e com a abertura comercial que foi oportunizada, a gente teve uma entrada de diversos produtos dos mais diversos países. E aí imaginamos uma hipótese, por exemplo, eu compro um produto da China. Então, esse produto vem com um defeito no vício, vício na forma, um defeito de vício, efetivamente. E
se a gente fosse aplicar a legislação da China, eu, enquanto consumidor, parte por suficiente, precisaria não só ter conhecimento da língua chinesa, mas também ter conhecimento da legislação da China aplicável ao direito do consumidor. Então, era deixar o consumidor totalmente desprotegido. E aí, a partir disso, os países, internacionalmente, eles começaram a pensar como é que deveria ocasionar essa forma de proteção, certo? Primeiramente, a gente tem o Sherman Antitrust de 1890, que a gente pode considerar como a primeira manifestação moderna da necessidade de proteção do consumidor, mas mais especificamente a gente teve no grande discurso de presidente Kennedy em 1962, que foi conhecido como a Declaração dos Direitos Essenciais do Consumidor. Posteriormente a isso, já na década de 70, a Europa veio se manifestar sobre o assunto, principalmente através do Conselho da Europa, em 1973, e da Comunidade Econômica Europeia, em 75. Na mesma época, a ONU, em sua 29ª sessão, reconheceu como direitos fundamentais e universais do consumidor aqueles direitos contidos na Declaração dos Direitos Essenciais ao Consumidor dos Estados Unidos. E, especificamente em 85, a Assembleia Geral da ONU editou a Resolução 39248 sobre a proteção do consumidor e positivou um princípio que a nós brasileiros é muito conhecido, que é a vulnerabilidade do consumidor no plano internacional. Eles estabeleceram algumas diretrizes que constituíam um modelo abrangente descrevendo 8 áreas de atuação. Dentre elas, a gente tem a proteção dos consumidores diante dos riscos para a sua saúde e segurança, a promoção e proteção dos interesses econômicos dos consumidores, o acesso desses consumidores a uma informação adequada, a própria educação do consumidor, a possibilidade de compensação em casos de danos, a liberdade de formar grupos e outras organizações de consumidores e a oportunidade destas apresentarem suas visões nos processos decisórios que se afetam. Então, a gente pode compreender, a partir disso, que foi criado, eu acho que um conjunto de objetivos básicos que os países deveriam seguir, não só no plano nacional, mas no plano internacional. Em seguida, essas resoluções foram aprovadas no Conselho Econômico e Social em julho de 88 e julho de 90. Em nível regional, a gente teve a International Organization of Consumers Union, IOCU, uma organização não governamental mundial de defesa do consumidor, que celebrou em Montevideo, em outubro de 86, sua primeira conferência regional para a América Latina e o Caribe. Pouco depois, em março de 87, a ONU, também em Montevideo, impulsionou a realização desse encontro, com pouco mais de 20 países e algumas organizações de consumidores para discutir a aplicação dessas diretrizes no continente europeu. Estes tratados foram modificados pela Ata Única Europeia em 92, pelo Tratado da União Europeia, que foi aprovado em Maastricht e, por último, em 97, pelo Tratado de Amsterdã. Esses tratados, eu compreendo que eles formam as bases constitucionais desse conjunto que cria entre os Estados-membros os vínculos jurídicos que vão muito além das relações contratuais entre os Estados soberanos que são feitos dentro da União Europeia. Mas a União Europeia gera por si mesma uma legislação que se aplica diretamente aos cidadãos europeus e cria direitos específicos em favor deles. Certo? Agora, minhas amigas vão falar um pouco mais especificamente sobre os tratados que versaram sobre os direitos do consumidor na União Europeia. O Tratado de Amsterdã foi aprovado em 1997 e foi aprovado por último. Ele ampliou os direitos já conquistados pelo Tratado de Maastricht. Ele veio, por sua vez, a reforçar a política comunitária de proteção aos consumidores, incrementando a lista desses consumidores, dessa classe, entre aspas. O artigo 153 desse tratado é bem específico, pois versa sobre a proteção da saúde e da segurança e dos interesses desta classe, entre aspas, tendo assim a tutela do consumidor como um dos objetivos da União Europeia, objetivos políticos fundamentais da União Europeia. O tratado também dispõe acerca das medidas protetivas dos consumidores contra as políticas comunitárias da União Europeia, tendo então um interrelacionamento. O artigo 174 desse tratado integra a proteção da saúde pública com as questões ambientais existentes. E o artigo 95, por sua vez, estabelece a garantia de um nível elevado da proteção à saúde humana na definição de todas as políticas e ações da comunidade. Importante ressaltar que há alguns direitos fundamentais que são por muitas vezes desconhecidos, muitas vezes porque não falamos sobre, mas deveríamos falar. O primeiro deles é o direito à reparação ou substituição do produto defeituoso. O segundo deles é o direito a apoio no seu país com problemas internacionais, para problemas internacionais. O terceiro é que os produtos sejam devolvidos em até 2 semanas. Os produtos defeituosos sejam devolvidos em até 2 semanas.
E o direito também a ser informado sobre o que está sendo comprado, que seja informado corretamente sobre o que está sendo comprado, o que exatamente você está sendo comprado, para que não haja algum engano nessa compra. E por último, mas não menos importante, que seja instaurado, que tenha direito a ser instaurado um processo europeu para reembolso de um pequeno montante. Meu nome é Lilian e eu vou falar um pouco sobre o Ato Único Europeu e sobre o Tratado de Maastricht. O Ato Único Europeu, que entrou em vigor em 1º de julho de 1987, permitiu introduzir a tutela dos consumidores no tratado. O artigo 100A habilitou a Comissão a propor medidas protetivas do consumidor, com o objetivo de prover um elevado nível de proteção. Este artigo constituiu o fundamento do reconhecimento jurídico da política dos consumidores. Agora, falando sobre o Tratado de Maastricht, este efetivou a positivação das normas protetivas do consumidor. E essa política comunitária da tutela dos consumidores, ela fica evidenciada já nos objetivos gerais do tratado, onde fica estabelecido que a comunidade deve contribuir para reforçar a proteção dos consumidores. Também foi criado um capítulo inteiro para a proteção dos consumidores, o capítulo 11, artigo 129A. Ele constitui base indiscutível para a ação dos Estados-membros em relação à matéria. E também foram concretizadas questões relativas a serviços financeiros, acesso dos consumidores à justiça, legislação alimentar, venda e garantia dos bens de consumo. E, além disso, foram lançadas iniciativas legislativas relativas às ações de secessão aos contratos negociados à distância, à publicidade comparativa e às transferências. O tratado deu à União Europeia a competência para estabelecer a política de proteção dos consumidores na região, mas isso se limita pelo princípio da subsidiariedade.